O ex-presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha demonstra a sua revolta e indignação com a proposta do governador do Rio Grande do Sul em promover uma reforma tributária. Para Daniel Bampi, a reforma tributária não trará redução de impostos. Pelo contrário, vai gerar aumento da já excessiva carga tributária. Durante participação na entrevista do dia da TV Serra, o líder empresarial de Farroupilha lamentou a postura do governador do estado de mexer na carga tributária do Rio Grande do Sul. Bom, Leandro e telespectadores, infelizmente o que a gente observou, né, no que está proposto, desde o momento onde já foi apresentado naquele PowerPoint essa reforma tributária e posteriormente enviada então para a Assembleia Legislativa do nosso estado, onde ela tem que ser rapidamente estudada, né? Porque o tempo é muito curto para isso. Isso também é uma situação muito preocupante, porque até dia 15 de setembro é o prazo que os deputados têm para fazer aí as suas considerações, então, sobre essa reforma tributária, que no nosso entendimento só tem uma proposição, que é o aumento de impostos, viu? A gente não consegue observar em nenhum dos setores que a gente tem conversado uma melhora, algo que vá facilitar a vida tanto das empresas quanto das pessoas, que todos os produtos que a gente consome tem aí uma carga tributária direta ou indireta, uma situação muito complexa que a gente vive e sempre se viveu aqui no Rio Grande do Sul, em especial, e no nosso país também, problemas referentes a essa dificuldade que a gente tem até de entender o sistema tributário. E aí o governo coloca agora algumas situações nessa reforma tributária que são assustadoras, né? Porque falando em termos de cesta básica dos alimentos... Tributar a cesta básica. Essa é uma coisa realmente inovadora, porque é uma coisa nunca vista em nenhum lugar, né? Nenhum estado da nossa nação tributa os alimentos da cesta básica, que são todos os produtos hortifrutigranjeiros, e a gente não consegue ainda entender qual é a lógica disso, porque só até inflação acaba gerando, né? Porque é uma conta muito simples, você vai tributar com 17% qualquer um desses alimentos, que seja de um pé de alface ao próprio leite, e isso vai ser um aumento de impostos direto, né? É um aumento de impostos, onde vai ocasionar um aumento de preços lá na ponta, assim, uma coisa descomunal. E quem paga a conta? Sempre quem paga a conta acaba sendo o consumidor, e isso é uma situação que preocupa muito, um momento que o país passa numa dificuldade econômica muito grande em função da pandemia que a gente atravessa, e a gente sabe que aumento de custo é perda de competitividade, é diminuição de consumo, porque as famílias têm X reais por mês para gastar, né? E quando tu aumenta o custo de vida, o custo dos produtos básicos, tu vai ter que optar por determinados produtos, deixando de lado outros. E isso é uma situação muito preocupante. A gente tem observado e conversado com todos os setores, principalmente da situação dos hortifrutigranjeiros, aves, ovos, carnes, leite, e nenhum consegue entender e ter uma explicação plausível para isso. É claro que a gente sabe que quando o governador Eduardo Leite assumiu, ele esteve na Federação, inclusive, né, na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, pedindo apoio dessa majoração da alíquota que se mantesse, né, do governo Sartori, dos 17% para os 18%. Até dezembro de 2020. Até dezembro de 2020, e das demais situações aí dos 25% para 30%. Em dezembro isso acaba.
Então a gente sabe que o que o governo está fazendo é uma busca por uma arrecadação maior. E não, isso não... Vai ter perdas com essas alíquotas de combustíveis, energia elétrica e alguma coisa de bebidas também, que hoje está em 30%, vem para 25%, o governo reduz, mas vai compor essa perda em outras áreas. E o ICM geral, né, dos 18 para os 17, que era o que era antigamente, sim, que o governo não conseguia honrar com seus compromissos, não fez seu dever de casa, né? E agora está nessa situação aí, atrás de uma maior arrecadação que, infelizmente, se aprovar, e a gente acredita que os deputados estaduais, que são as pessoas que realmente representam o povo, né? Ou assim foram votados para tal, deveria ser. Entendam que isso não é plausível, que isso é incompreensível, né? Além do aumento do próprio IPVA também sobre os automóveis e os veículos que já são isentos, que são os automóveis mais antigos. Parece pouco, mas é um bom aumento no IPVA. Que normalmente estão ligados às famílias de uma renda mais baixa. Então é uma situação bastante preocupante, porque a gente já percebe há anos uma dificuldade de empresas virem para o estado do Rio Grande do Sul em função de toda essa situação tributária. Nós temos um problema geográfico que esse não muda, né? A gente está mais deslocado das grandes capitais, né, do centro do país, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que tem públicos maiores e maiores concentrações de pessoas, e a gente vê um crescimento bastante expressivo dos nossos estados aqui da região sul, como Paraná e Santa Catarina, e a gente vê que mais empresas poderão deixar o nosso estado. E além disso, quando tu tem majoração de impostos, dificilmente empresas se instalam em locais onde os impostos são maiores. A gente tem um exemplo claríssimo do que aconteceu com a economia americana, assim que o presidente Trump assumiu lá e ele baixou os impostos na economia americana e foram registrados os menores índices de desemprego da história dos Estados Unidos. E a gente sabe que aumento de tributos, o que faz? É um desincentivo para quem produz, é um desincentivo para quem consome, né? Porque a gente sabe que quando a renda é menor, cada vez mais as pessoas procuram produtos com menor custo e mais acessíveis. Isso é uma questão lógica e de matemática. Então, o governo apresenta uma situação também de devolver parte desse ICM, que seria em torno de R$30 para essas famílias que têm um valor aí mais baixo, né? Que recebem menos, em torno de R$1.200, e iriam ter em torno de R$30 por mês. E isso não vai suprir essa diferença toda que vai acontecer no aumento, principalmente dos alimentos. E o alimento é o combustível da vida. Ninguém vive sem alimentos? Ninguém vive sem. Você pode andar a pé, de bicicleta, enfim. Sem carro você anda, né? E são outras situações, né? Tem alternativas. O próprio aumento do transporte urbano. São uma série de situações. O vinho, que é a nossa região aqui, o nosso estado produz aí praticamente 90% de todo o vinho que é produzido no Brasil é produzido aqui na nossa região. Também vai passar... E o vinho iria para 25%, né? Exatamente, vai para... Um quarto passa a ser ICMS. Então tu imagina o desincentivo que se tem no consumo desse produto, problema de concorrência com produtos importados, né? Porque o que a gente percebe que várias regiões da Europa incentivam a produção, né? Porque o que importa, o que é importante para a economia, para uma economia liberal, uma economia moderna? Que o dinheiro esteja na mão do povo, circulando, fazendo com que esse dinheiro circule entre os membros da comunidade. Essa é a grande situação.
Quando esse dinheiro se centraliza nas mãos do governo e a gente observa o déficit que a gente tem em infraestrutura e todas as demais situações, isso não vai resolver o problema, porque você pode disponibilizar quanto dinheiro você quer para os governos, e a gente tem acompanhado isso porque essa majoração de impostos que aconteceu durante esse período não resolveu o problema. O projeto de lei do Executivo Gaúcho que propõe a reforma tributária já foi entregue à Assembleia Legislativa para a apreciação dos deputados estaduais. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.